Oi pessoal, boa tarde. Eu ainda não recebi a apostila, por isso eu dei uma pensadinha antes para garantir de que eu ia conseguir achar a solução e que nós não fôssemos demorar tanto. Lá na página 58 do exercício 5, volume 1, lógico, falava o seguinte: encontre um par ordenado Mn de números inteiros que verifique a relação MDC entre 180 e 1200 é igual a 180 vezes M mais 1200 vezes M, certo? Lembrando que MDC é o máximo divisor comum, é o maior número que é divisor ao mesmo tempo de 180 e de 1200, certo? Bom, olha só, o primeiro passo, obviamente, é encontrar o MDC de 180 e 1200. Para encontrar o MDC, existem várias técnicas. A técnica que eu prefiro é a técnica onde que tu fatora os números e depois de fatorá-los, tu, usando a fatoração, escolhe os números adequados para compor o MDC. Divide por 2 dá 90, divide por 2 dá 45, divide por 3 dá 15, divide por 3 dá 5, divide por 5 dá 1. Então a forma fatorada do 180 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Tudo bem? Divide por 2, 600, divide por 2, 300, divide por 2, 150, divide por 2, 75, divide por 3, 25, divide por 5, 5, divide por 5, 1. A forma fatorada de 1200 é 2 na quarta vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Depois que os números estão na forma fatorada, para tu achar o MDC, é só tu pegar os números que estão nos dois ao mesmo tempo e com o menor expoente. Por que isso? Esse número aqui é divisível por 2 ao quadrado? É, né? Se eu dividir por 2 ao quadrado, vai eliminar esse 2 ao quadrado. Esse cara aqui é divisível por 2 na quarta? É porque tem ali 2 na quarta. Esse sujeito aqui, ó, é divisível por 2 na quarta? Não, né? Porque ele só tem 2. Então eu sei que o 2 ao quadrado divide o 180 e divide também o 1200. Então o 2 ao quadrado faz parte do MDC, do máximo divisor comum. Só para tu entender por que a regra de pegar o que está nos dois ao mesmo tempo com o menor expoente. Certo? Para tu entender a regra, para não ficar uma regra frouxa, né? 3 ao quadrado e 3, quem é que eu pego? 3. O 3, porque é sempre com o menor expoente. Entre 5 e 5 ao quadrado, quem que eu escolho? 5. O 5. Muito obrigado. Quer dizer que o MDC, ou seja, o maior divisor comum, que divide ao mesmo tempo 1800 e 180 e 1200, ficou 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Só que olha só, eu vou ler de novo, que parece inacreditável. Encontre um par ordenado Mn de números inteiros que verifica a equação. Peraí. Um número inteiro que multiplicado por 180, outro número inteiro que multiplicado por 1200, somados deem 60. Concorda comigo? Um desses caras tem que ser negativo. Certo? Porque se fossem dois números inteiros positivos, eles dariam muito mais que 60. E na verdade agora a gente tem a seguinte equação, ó, 180 vezes m mais 1200 vezes n, isso é igual a 60. Vamos tentar melhorar essa equação, deixar ela mais bonitinha, para a gente descobrir quem são esses números. Na verdade, existem infinitos números que satisfazem aquela equação ali, concordam comigo? Certo? Só que inteiros devem existir somente uma solução, de acordo com o que ele falou. O que eu posso fazer para deixar essa equação mais bonitinha, meus amigos? Ótimo, eu poderia dividir todos os elementos por 60. Se o cara não percebe isso, ele pode primeiro eliminar um zero de cada um, né, dividido por 10, depois dividir por 2, depois dividir por 3, ou para ficar prático, já dividir por 60 de cara. 18 dividido por 6, 3m mais 120 dividido por 6, era 20 porque 12 por 6 é 2, né? Tem o zerinho, 20n, isso tem que dar igual a 1. Agora está mais tranquilo. E não tem jeito, cara, numa situação dessa, vou ter que aplicar um chutômetrozinho ali para poder descobrir os números inteiros. Quem que vocês sugerem? 20 e 11. 20 e 11. 20 e 13. 20 e 13. 20 e 13. 20 e 13. Qual que é negativo? 20 e 11. 20 e 11. 20 e 13. 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 20 e
3 vezes 20 mais 20 vezes menos 13, é isso? Aqui tu acha que é o 13, negativo, e aqui o 20. Então vamos ver. 3 vezes menos 13 é menos 39. 20 vezes 20, 400. E aí, fechou? Aqui tu falou 2? Falou 2. Então, menos 13 e 2. Vamos ver. 3 vezes menos 13, menos 39. E 2 vezes 20, 40, totalizando 1. Então, de fato, os números inteiros que satisfazem essa equação, pelo menos um deles, é n igual a menos 13 e n igual a 2. Como ele queria um par ordenado, qual é o par ordenado? Menos 13 e 2. A parte perigosa dessa conta é que no final não tem jeito, o cara tem que parar e fazer um chutômetrozinho para achar a solução. Não tem jeito. Como é que tu usou? Foi assim que ele explicou, pelo que eu entendi. Foi assim que ele explicou. Ele explicou que a gente tinha que pegar o que tinha em comum. O que tinha em comum era 2, 2 na 2. E esse seria o comum deles. Não 60. Seria o 2 na 2. Eu quase não consigo acreditar que o Ledoíro, o professor daquele gabarito, diria que o MDC entre 180 e 1200 é 2. Certo? Mas se ele está dizendo isso, ele deve estar confuso naquele dia, então ele se confundiu. Certo? Por exemplo, ele só tinha um comum. Daí com esse 3 em comum vai os 3 aí, né? É isso. Tem que pegar os números comuns nas formas fatoradas com o menor expoente, todos. Tá. Certo? De repente ele pegou o menor divisor comum. Não, é que ele deu, por exemplo, só tinha um comum, eu achei que era sempre um. Não. Tá, entendi, agora ficou claro. Tá, então, na verdade, a única parte perigosa é essa parte do chutômetro. Se o aluno tiver muito azarado ou não for criativo, ele pode perder muito tempo na hora de descobrir o M e o N, né? Fora isso, a questão era acessível. Fala aqui, pode perguntar. Muito obrigado pela questão.